infância, a gente sempre foi criado numa família de muitas mulheres. Então, é minha avó, são mais 2 irmãs, além da minha mãe. Com essas irmãs, são mais 3 primas. Então, é uma família muito mais feminina, a parte da minha mãe. Eu sempre fui criada no meio de muitas mulheres, mulheres muito fortes, mulheres muito guerreiras. A minha avó sempre deixou isso muito claro pra gente, da gente buscar os nossos objetivos. E as mulheres da nossa casa, a gente percebe essa diferença de tratamento, diferença de cargos enquanto profissão. Então, a minha avó, ela é funcionária pública como eu há muitos anos, mas ela sempre batalhou muito pelos filhos, criou esses filhos. Meu avô estava ali presente, mas ao mesmo tempo que era presente, era ausente. Então, ela sempre teve que representar, fazer o papel de pai, mãe, cuidar da casa, dos filhos. E a minha mãe não terminou nem o colegial, então a minha mãe não tem formação. Então, para ela me instruir como pessoa já foi difícil nesse sentido. E aí vem a nossa geração, que são as netas. Eu me formei na faculdade, depois as minhas primas também, uma já se formou, a outra está terminando. Então a gente já veio com um olhar diferente para toda a nossa realidade. A minha mãe sempre trabalhou então como faxineira, como balconista, trabalhava na padaria. Não que não era digno, era muito digno. Minha mãe conseguiu muitas coisas. Se eu estou aqui hoje foi por ela ter lutado muito por mim. Eu estudei, eu me dediquei para me tornar algo diferente, para buscar além para minha vida. A minha família não tinha condição de bancar isso, então eu tinha que trabalhar e bancar a faculdade. Então eu trabalhava de dia, bancava a faculdade e isso da noite. E era só o dinheiro da faculdade. Foi na escola, né? Eu sou filha mais velha, né, dos meus pais. Eu tenho uma irmã que é 1 ano e meio mais nova. Até os 6 anos, a convivência que eu tinha, né, com outra criança era minha irmã. Eu não tive na minha infância ouvir falas como você não pode fazer isso porque é menina, brinca com isso, que isso é brincadeira de menina. Isso eu nunca ouvi, né? E o meu pai, ele era muito presente, né, na minha infância dos meus irmãos, então, e ele sabia brincar de brincadeiras de menino. Então quando criança, nunca gostei muito de boneca, né? E assim, ele levava a gente para andar de cavalo, para soltar pipa. Me deparar mesmo, né, com perceber que meninos e meninas em geral são criados de maneiras diferentes, eu acho que eu já tinha aí mais de 11 anos, né? Foi mais na escola ali, no ensino fundamental. Porque aí assim na escola eu ouvia, você tem que sentar com a perna fechada porque é menina, não pode correr porque é menina. E aí eu comecei a tomar consciência mais ou menos nessa idade, né? Na minha primeira infância mesmo eu não tinha muito essa percepção. Como eu tinha esse ambiente seguro em casa, né, não tinha nenhuma censura, nenhuma prescrição nesse sentido, eu me sentia à vontade para simplesmente não obedecer. E assim, claro que nessa idade, 10, 11, 12 anos, eu não entendia muito porque não fazia sentido para mim, mas simplesmente não fazia. Então, eu acho que eu consegui resistir, né, a essas prescrições de comportamento, mas realmente eu lembro que nessa idade já me impactava um pouco, né? Então, se eu fosse me comparar com as meninas, eu já era ali um pouquinho diferente, né? Mas eu consegui assim, não lembro, né, de nenhuma situação de violência que eu tenha passado por resistir a essas prescrições, só para mim não fazia sentido e eu simplesmente não obedecia. Cresci numa cidade pequenininha, né, de 5.000 habitantes. Na minha escola tinha 2 turmas da minha faixa etária, né, e eu arrisco dizer que naquela época era menos problema não seguir os papéis de gênero do que é hoje. Família é uma instituição social antiga, né? Esse modelo, né, que a gente ainda tem de família nuclear, a gente sabe que ela surgiu num dado momento histórico, né? E é um modelo, né, que é reforçado. Mas eu vou tentar responder um pouco mais subjetivamente, né, não tão cientificamente. Família para mim é um lugar de conforto,
As minhas relações familiares, felizmente, né, são, assim, obviamente que existem conflitos ali, né, tive conflitos com os meus pais, tive conflitos com os meus avós, mas eu tive a sorte de crescer numa família tranquila, né, que pensava no meu desenvolvimento, que respeitava as minhas características, que nunca me pressionou pela forma que eu sou, né? Então, quando eu penso em família, eu penso subjetivamente nesse lugar assim de segurança mesmo, né? De pessoas que eu posso contar e de pessoas que eu amo. Família, para mim, hoje, eu acho que aquelas pessoas que estão com você no dia a dia, não propriamente aquela que é de sangue, não aquele que está com você por algum laço sanguíneo, assim. Acho que família é aquela pessoa que está com você todo dia. Hoje eu moro com a minha mãe e o meu padrasto, e eles são minha família para todos os dias. E eu tenho as minhas amigas, que é família para mim, porque é aquela pessoa que eu posso contar, né? Nesse projeto que eu fui convidada pela Denise Lira e pela Maria Helena, elas são famílias, porque elas estavam comigo em uma fase de adolescência, de 15 anos. A gente lutou junto, eu e a Maria Helena, para sair um pouco da realidade de ser simplesmente uma mulher pobre, que iria se conformar com um pouco. A gente lutava junto nessa fase, então para mim elas são família. Eu não acho que é uma escolha de família e de carreira, mas eu acho que a partir do momento que a gente é muito, eu posso dizer que a gente é muito, não é nem criticada, a gente é olhada assim, chega uma fase que eles falam: e aí, você não vai ser mãe? E aí, quando você vai casar? Você não vai criar uma família? Tem esse peso. Só que ao mesmo tempo, se você trabalha num lugar e você é mãe, aí você fala: nossa, mas você vai sair para cuidar do seu filho? Ah, mas e aí você não sai, então o pai vai acompanhar o filho no médico. Nossa, mas não tem mãe, o pai que vai acompanhar no médico? Então existe todo esse peso da sociedade da mulher entre ela tem que ser mãe, mas ela tem que ser uma boa mãe. Ela tem que ser boa profissional, mas ela não pode largar o serviço para cuidar do filho. Eu acho que a maternidade, a minha mãe me criou de um jeito para pensar que é uma responsabilidade muito grande. Ela fala a seguinte frase: nasce um filho, nasce uma culpa. A paternidade hoje, eu acho que ela precisa ser igualada com a maternidade. Eu acho que é as mesmas responsabilidades. A gente precisa criar esse mundo mais igualitário, até nessa responsabilidade dos filhos. O filho é dos dois, então os dois precisam criar, os dois precisam ter um olhar de o que eu vou deixar para o mundo, esse filho é nosso. Eu acho que a paternidade ela precisa ser revista, então os homens precisam, nós mulheres precisamos ensinar os nossos filhos, homens, que eles têm que ter a responsabilidade tanto quanto uma mulher. Eles precisam assumir esse papel de cuidado. Durante a faculdade, meu pai esteve comigo o tempo todo para me auxiliar em tudo que eu precisava. Então, ele como pai, essa figura paterna, ele é ótimo. Eu sempre brinquei com a minha mãe, eles são divorciados, que ele é um excelente pai e um péssimo marido. Atualmente, hoje eu com 26 anos, quando eu passo algum problema, como está sendo hoje, de estar uma carga emocional muito grande no meu trabalho, então eu ligo para ele: pai, hoje está difícil, hoje eu não estou bem, hoje está acontecendo aquilo. Então, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida e sempre cuidou, e minha mãe sempre me fez olhar para ele com esse olhar, que ele é um ótimo pai. E depois, agora maior, eu vejo, ele é um ótimo pai, mas não é um bom marido. Eu acho que a Mari de 15, 10, 12 anos, ela era uma pessoa, ainda sou, né, que busca muito a justiça, que é tudo muito correto. E as pessoas que têm menos conhecimento, as pessoas que são mais bravas, mais irritadas, que chega precisando de um acolhimento. Eu trabalho atualmente com um atendimento público, então eu olho para eles, quando chega alguém assim, sem instrução, eu sei que eu preciso olhar para aquela pessoa com um olhar de mais carinho. Eu acho que a Mari, quando tinha 15 anos, não tinha esse olhar. Nesse momento, eu tô num processo, né, de tentar ter filhos. É um momento bastante importante da minha vida, é uma decisão que está tomada, né, e a gente está no processo. Então, quando eu penso em família hoje, eu penso também na família que eu vou construir, né, e naquilo que eu quero para os filhos que virão.
também, né, um agente, né, de apoio, de segurança para esses filhos que virão. Assim, falar de maternidade nesse momento que a gente está vivendo, né, buscando. Uma coisa é ser filha, né, e eu vou descobrir ainda como é ser mãe. Que a maternidade, né, é uma relação que você estabelece que é muito especial, que é determinante para quem é mãe e muito mais determinante, impactante para a criança que vem para a gente ser responsável, para a gente cuidar, né? Então, eu acho também que é uma grande responsabilidade, né? Um dos motivos pelo qual eu quero ser mãe é a pretensão, realmente é uma pretensão de criar uma criança que vai ser um agente de transformação social. Dar o suporte para a criança se desenvolver com as características dela, com aquilo que ela trouxer, para ela se desenvolver livremente, mas que ela tenha também um compromisso social, né, de transformação, de entender as relações sociais, de entender que ela vai vir num determinado lugar, numa determinada posição e cuidar para que ela seja alguém que impacte a sociedade positivamente. Muitas vezes, a minha mãe saía para trabalhar e meu pai ficava com a gente. Que a gente sabe que até hoje não é o habitual. Em geral, as mães, né, elas ficam mais responsáveis pelos cuidados e se espera que o pai seja o provedor da casa. 2024 ainda tem muita gente que pensa assim. Os dois, para mim, têm um espaço muito parecido, né? A mesma responsabilidade e eu aprendi muitas coisas com a minha mãe, acho que tenho muitas características dela, aprendi muitas coisas com meu pai e tenho muitas características dele. O meu pai, como ficava mais em casa, assim, até era uma figura mais presente nessa questão dos cuidados, né? Então, meu pai que me colocava para dormir, muitas vezes meu pai que cuidava da minha alimentação, né? Em que homens e mulheres, pais e mães, eles podem sim desempenhar o mesmo papel. E eu diria que tanto meu pai quanto minha mãe desempenharam ali a função de pai e mãe de forma integral na minha vida, né? Não tinha essa coisa, não, eu sou pai, eu vou pagar as contas e a mãe que cuida de tudo. Inclusive, se a gente pensar na configuração da maioria das famílias brasileiras, né? Que não é papai, mamãe e filhinhos, mas às vezes é uma avó, um vô, um tio. Quando a pessoa realmente, né, ela toma para si esse papel de cuidar de uma criança, né? Ela consegue desenvolver esse papel, né, de cuidado, de amor, de atenção, né, para a criança se desenvolver. Eu acredito que homens são criados para olhar para as mulheres como seres menos capazes. A autoestima de homem precisa ser encapsulada e vendida, porque eles têm uma autoestima que eles se sentem realmente mais superiores do que a gente, e nós temos uma autoestima assim muito, será que eu consigo? Será que eu vou fazer? Será que eu posso? Realmente, e a gente pode, né? A gente pode tudo o que a gente quiser, é só a gente ter perseverança em tudo que a gente quer. Acho que a rivalidade feminina, ela nunca vai terminar. Acho que é uma coisa assim, que mulheres, elas não conseguem se abraçar, sabe? Se olhar com carinho, olhar para aquela mulher, que nem eu falei, olhar que ela também erra. Então, de olhar para uma mulher, e às vezes se você vê que aquela pessoa, ela tá passando por algo difícil, ou que ela tá tendo um pensamento muito diferente daquilo, você chegar e sentar para ela e falar assim, olha, eu acho que não é bem isso, acho que você poderia olhar com esse olhar para essa realidade. E outra coisa, né, a gente é muito acusado o tempo todo de, ela está lá porque ela tem contato com tal chefe, ou ela se ensinou para tal pessoa. Então isso é uma pauta assim enorme. Eu acho que se a gente parasse para falar disso, a gente ficaria o dia inteiro. E nós estamos em 2024 e ainda assim, quando a gente está ocupando algum cargo, existe essa, mas é que ela saía com alguém, com algum chefe. Existem esses comentários terríveis mesmo ainda sendo concursada. Existem esses comentários. Eu acho que tudo é educação e estudo. Acho que todo mundo deveria parar para estudar um pouco sobre feminismo, entender que a gente busca igualdade e que nós somos iguais, então, e colocar nesse posicionamento de, se você vê alguém, você impulsionar ela a ser uma pessoa melhor e não que ela vai roubar o seu lugar, ou que, para homens, estudem sobre isso, procurem vocês serem
sempre melhores. E para as mulheres, eu acho que a gente tem que se abraçar e se amar cada vez mais, para a gente tentar fazer um mundo melhor para os próximos que virão. É engraçado, porque né, eu estava lá em Fernando Prestes ainda, e naquela época, com 10, 11, 12 anos, eu tinha 2 fontes de contato com o mundo. Né, era pré-internet, eu tinha 2 fontes de contato com o mundo. A videolocadora da cidade, que só tinha uma, e a biblioteca da escola. A única biblioteca que existia na cidade era uma biblioteca da escola estadual, e era uma biblioteca muito boa. E eu posso dizer que eu fui uma criança, ali, uma adolescente entediada com o que a cidade me oferecia. Então eu passava muito tempo na locadora, muito tempo assistindo filme, muito tempo na biblioteca, muito tempo lendo. E foi na biblioteca, né, da escola que eu percebi que eu podia avançar para além do ensino médio. E aí, com esse contato, né, lendo ali filosofia, eu tive vontade de seguir nos estudos, né? E aí isso foi para o meu horizonte. Minha primeira ideia era fazer cinema, mas aí no ensino médio eu tive um professor de história muito bom, muito cativante. E aí eu decidi prestar filosofia. Né, no ensino médio eu decidi prestar filosofia, fui fazer filosofia em Marília. Quando eu fui para a faculdade, eu ia assistir aula com os meninos de ciências sociais de manhã e filosofia à noite, aí eu percebi que a minha aptidão mesmo, que aquilo que eu gostava mais era ciências sociais, aí eu acabei prestando vestibular de novo e fui para ciências sociais. Então foi através dessa janelinha aí da biblioteca da escola que eu tive vontade de aprender mais, conhecer mais e acabei seguindo esse caminho. A vivência das mulheres, né, o ser mulher, ele é uma construção social. Então a gente nasce ali com uma determinada característica biológica e o nosso destino é praticamente traçado no nascimento a partir dessa característica. Então é entender que ser mulher é uma construção social, que dentro dessa construção social a gente fica em desvantagem em relação aos homens, mas que a gente pode, pessoas lutaram para a gente ter essa consciência mais cedo e a gente tem ferramentas hoje para não aceitar esse lugar de submissão, né, que ainda é prescrito para a gente. O que eu poderia dizer para essas mulheres, né? A socialização de todo mundo, até hoje, é uma socialização machista. Então, essas mulheres, né, que olham para outras mulheres e se sentem ameaçadas ou se sentem melhores por algum motivo, né, é porque elas foram socializadas dessa forma. Só que o machismo, ele atinge todas as mulheres, aquelas que são aliadas do machismo e aquelas que não são. Então, uma hora ou outra, né, mesmo você tentando se aliar com os dominantes, digamos assim, uma hora ou outra você vai sofrer alguma violência, alguma pressão, alguma situação desagradável. E eu acho que a melhor maneira de se prevenir, se defender, é entender como a sociedade se constituiu, qual é a posição das mulheres na sociedade e quando a gente olha para alguém que é como a gente, perceber que por mais diferente que a gente seja, a gente está sujeita às mesmas pressões. E aí quando você percebe isso, fica mais fácil de compreender o lugar que a gente está e se aliar com quem a gente precisa estar junto.